Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no Apocalipse, o módulo 9, a Igreja Cruzando os Séculos. Este é o módulo 34 e a última live deste módulo, a Igreja Cruzando os Séculos. Nós estamos na Igreja de Laodiceia, já demos o quadro geral desta igreja, a conexão dela com a parábola da rede lançada no mar. E agora estamos aqui finalizando o contexto histórico desta igreja, olhando ela a partir dos períodos históricos das igrejas. Esta igreja, então, ela vem de 1844 até o dia D, que é o dia do arrebatamento da igreja. Eu quero lhe chamar a atenção para a característica desta igreja. Eu tenho dito que quando nós falamos das igrejas do Apocalipse, nós não estamos fazendo referência a nenhuma denominação em particular, a nenhuma igreja pentecostal em particular e a nenhuma igreja neopentecostal em particular. Por que não estamos fazendo menção de nenhuma delas? Porque quando olhamos a igreja sob a ótica do Apocalipse, nós enxergamos a igreja como ela é na sua revelação. Na sua revelação, ela tem o trigo e o joio convivendo no mesmo ambiente. A igreja de Laodiceia é a igreja de preponderância do joio. O que é uma igreja de preponderância do joio? É uma igreja que tem como doutrina a doutrina dos nicolaítas. Significa uma igreja doutrinada, edificada a partir de comandos humanos, de percepções humanas, de tradições humanas, de visões humanas, de estratégias humanas, e não aquilo que passa pelo crivo da palavra de Deus, pelo filtro da palavra de Deus. Então, vamos primeiro abrirmos a nossa Bíblia em Efésios, o capítulo 5. Efésios, o capítulo 5. O apóstolo Paulo começa a falar do fruto da luz e das obras das trevas. Num dado momento, ele chega e diz no versículo 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Então, observa, há uma luz de Deus sobre a revelação do Apocalipse. Ele abre para nós os bastidores e ele vê por detrás, e a gente vê por detrás das ações humanas, o mover de Deus ou o mover do maligno. Porque o maligno também, ele planta no meio da igreja o joio no meio do trigo. Ok. Aí Paulo vai no verso 14 e diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Esta igreja é uma igreja que perde essa iluminação espiritual. Quando ela perde a iluminação espiritual, ela fica cega aos propósitos de Deus. Agora eu quero que você entenda o que é ficar cego aos propósitos de Deus. Se você sentar em um banco de faculdade para aprender acerca de uma profissão qualquer, como engenharia, você vai aprender. Você sabe como levantar um edifício. Mas se você não for um bom aluno, é provável que você levante o edifício e ele venha a ruir por causa dos cálculos mal feitos. Da mesma maneira, se você for numa faculdade de medicina, você vai aprender a exercer a medicina.
Mas se você for um mau aluno, quando você chegar no caso concreto da medicina, você não vai conseguir aplicar a ciência e pode matar o paciente. Da mesma maneira, você pode estudar a Bíblia, aprender tudo da Bíblia, for aprovado pelo seu aprendizado, uma faculdade de teologia, por exemplo, mas na hora de implementar o que você leu na Bíblia, você comete o mesmo erro que o médico cometeria com um paciente ou que o engenheiro cometeria com a edificação de um edifício se os cálculos estiverem errados ou se a medicação usada não for a adequada. Então, Jesus disse isso quando ele falou que quem faz a vontade de Deus conhecerá por essa vontade a doutrina de Deus. Ou seja, tem que ter uma certa experimentação em obediência para compreender verdadeiramente os desígnios de Deus. E esta experimentação implica em confiar em Deus. A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que ela faz uma revisão doutrinária na Bíblia, chamada teologia liberal. E ao fazer essa teologia liberal, ela expurga da Bíblia o contexto espiritual, os milagres, o Antigo Testamento, as suas histórias passam a ser mitos, não são histórias reais, de personagens reais, pelo contrário, elas são mitológicas e se extrai lições da mitologia. Então, a Bíblia, ela passa a ser vista como uma mistura de fábula e de verdade. E aí o homem vai decidir o que é fábula e o que é verdadeiro. E ali ele vai minando a integridade da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus. E não sobra nada, senão o raciocínio humano que decide o que fica e o que sai. Este é o problema da teologia liberal interpretando a Bíblia. Então, o luterano Friedrich Schleiermacher, 1768 a 1834, é talvez o mais influente teólogo do século XIX, considerado o fundador da moderna teologia protestante. Em sua perspectiva, o Deus imanente não intervém na natureza e tampouco opera milagres através dos homens. Imanente. O Deus e o mundo são, em última análise, idênticos. Note uma coisa. Eu não sei se você já ouviu alguém usar a seguinte expressão: olha, se você for por esse caminho, você será bem-sucedido. Ponto. Como é que eu posso ter certeza que alguém seguindo um caminho, ele será bem-sucedido? Porque eu estou apontando um princípio que tem uma natureza eterna, perene. Ora, faça de acordo com o princípio e você vai alcançar o resultado esperado. Até aí tudo bem. A Bíblia, ela é rica de princípios bíblicos. Então, ela diz, por exemplo, que a soberba precede a ruína. Então eu posso dizer, se você for soberbo, você vai cair. Porque a soberba é o antepasso da queda. É um princípio bíblico. Ora, a pessoa vai fazer algo e ela lembra do princípio. E ela diz, eu vou agir em humildade. E ela vai ser bem-sucedida porque ela foi humilde. Até aí, tudo bem. Eu estou indicando um princípio. Só que, olhando para essa pessoa, a quem eu estou passando o princípio, eu percebo que ela tem uma certa resistência com a religião. Então eu digo assim, segue o princípio, você será bem sucedida, não importa se quem vai lhe ajudar é Deus,
se quem vai lhe ajudar é o universo, se quem vai ajudar é uma força invisível, não importa. Se quem vai ajudar é a natureza, não importa. Desde que você siga o princípio, você vai alcançar o resultado. É a ênfase da teologia moderna. Exclui Deus da equação e o resto continua funcionando. Percebe? Então, a teologia moderna, ela quer convencer o homem da verdade sem apresentar o Deus da verdade. Por quê? Porque ela reconhece a incredulidade do ambiente e ela, percebendo que o ambiente tem uma ojeriza contra Deus, então ela exclui Deus dessa equação quando ela trata com o mundo que lhe cerca. Então Deus não intervém. O que intervém? Cada um planta o que colhe. Colhe o que planta. Cada um colhe o que planta. Então você é responsável pelo seu erro, você constrói o seu mundo. Ou ela diz assim, você tem força em si mesmo para alcançar teus propósitos, tudo que você precisa é aprender um novo conhecimento, uma nova habilidade, uma nova metodologia, uma nova ferramenta, e aí você vai alcançar o teu propósito. Por quê? Porque o homem tem um poder em si mesmo de criar algo. E aí Deus está excluído da equação e ficou o humanismo. Essa é a teologia da moderna teologia protestante. Esse Friedrich afirmou que o cristianismo é a melhor das religiões, dando a entender que tem outras religiões boas. Ora, vem o argumento. Toda religião pratica o bem. Portanto, toda religião leva a Deus. O cristianismo leva a Deus de um jeito, mas as outras religiões têm o jeito delas chegarem a Deus. Porque Deus é Pai. Ele não vai julgar as pessoas por sua atitude ou negação dele. Então, nessa perspectiva, o mundo passa a crer, ou essa teologia passa a crer, que há vários caminhos que levam a Deus. No entanto, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas esta mensagem se torna muito pesada para uma teologia que quer equacionar a verdade de Deus com a verdade do mundo. E aí ela tem que expurgar o que de Deus é verdade para amoldar a verdade que é do mundo. É por isso que Paulo vem e diz que porque eles não amaram a verdade, Deus lhes enviou um espírito de erro para que creiam na mentira. Então eles creem na mentira que eles estão criando. E essa mentira é criada dentro do âmbito da igreja, o joio prevalecendo sobre o trigo. A teologia protestante alemã de Albrecht Rich, 1822-1889, ele rejeitou o conceito jurídico da justificação. Dora, seja bem-vinda. Esse Albrecht reinterpretou as doutrinas tradicionais e não concebia o pecado como corrupção universal perante Deus. Nós temos que entender uma coisa. Muitas religiões, elas partem do princípio, Lídia, seja bem-vinda. Muitas religiões, elas partem do princípio que todo homem é filho de Deus. Todo homem é filho de Deus. Rafa, seja bem-vinda, bem-vindo. Todo homem é filho de Deus. Então, note uma coisa. Se a religião diz que todo homem é filho de Deus, ele nasce filho de Deus, com base em quê?
ela está fazendo esta afirmação. A afirmação desta religião é simples. Ela crê que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Se Deus criou o ser humano, ele é pai do ser humano. Mas se Deus criou a árvore, ele também é pai da árvore. Se Deus criou o rio, ele é pai do rio. Se Deus criou o universo, ele é pai do universo. Por quê? Porque nessa mentalidade, tudo aquilo que Deus cria, ele cria a partir dele. Como assim Deus criar a partir dele? Entenda, Deus é o criador dos céus e da terra. Então nós temos aqui o trono de Deus. Nós temos o trono de Deus. E nós temos o planeta Terra debaixo do trono de Deus. Quando o homem vai criar alguma coisa, ele tem que tocar no objeto que cria. O homem, a não ser que ele crie um robô, se ele vai criar alguma coisa semelhante a isso, ele tem que pegar e moldar. Então o homem diz, se Deus criou o universo, ele tem que pegar o universo. Se ele pega o universo para poder criar o universo, a essência de Deus entrou no universo. Então, o universo é uma extensão divina. Se o universo é uma extensão divina, tudo que está no universo procede de Deus. Nesse sentido, o homem é filho de Deus. O que a pessoa não sabe é duas coisas. A primeira, Deus não tocou em nada para criar os céus e a terra. Ele apenas emitiu a sua ordem divina. Haja luz, e houve luz. O que implica isso? Lá no hebraico, a palavra criar significa bará. Bará significa tirar algo do nada. Então Deus, quando ele cria o universo, ele cria o universo dissociado dele. O universo está lá, ele está aqui e ele não tem nenhuma ligação direta com o universo, senão a sua palavra sustentando aquilo que ele criou. Ora, se ele parar de sustentar, o universo se aniquila, se destrói, se dissipa, se acaba. Então, Deus não é uma extensão do universo, nem o universo é uma emanação de Deus. São coisas distintas. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas o homem criado não era filho de Deus. Era uma criatura com um propósito. Ele foi criado por Deus com o propósito de expressar a imagem de Deus. Acontece que vem alguém e ele vai torcer a verdade. Quem é que chega e torce a verdade? Esse alguém é alguém que também foi criado por Deus. A serpente, lá no deserto, que por detrás daquela serpente está o diabo, o Satanás, o diabo, o grande dragão, a antiga serpente. Então, quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor diz assim, a serpente diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedor do bem e do mal. Então toda a religião, ela é constituída ou construída a partir da fala da serpente. Se você conhecer, você se torna igual a Deus. Ou seja, você é uma miniatura de Deus. Você tem uma essência divina. Você tem um poder divino. Você tem uma capacidade divina. Você pode criar como Deus cria. Você pode pensar como Deus pensa.
No entanto, essa doutrina não é verdadeira. A verdade é que Deus criou o homem para comer da árvore da vida, a fim de ter a vida eterna, até que o homem criado fosse confirmado na sua integridade para permanecer santo para sempre. Mas o homem comeu do fruto proibido, desobedeceu a Deus, caiu e se tornou absolutamente corrupto, o primeiro homem e a sua descendência. Então, quando vem uma doutrina liberal e ela diz que a humanidade é eminentemente boa, ela nasce com o traço da bondade, ela nasce filha de Deus, nascido de mulher, ela contradiz a doutrina da depravação humana, ela contradiz a necessidade da morte de Jesus Cristo e da cruz e da justificação e do modo pelo qual Deus reconcilia o homem consigo. Então, esta é a doutrina prevalecente na igreja chamada Laodiceia. George Wilhelm Friedrich Hegel, ele colocou que o cristianismo é a religião absoluta e o universo está em uma luta constante a partir do absoluto que é Deus. O cristianismo é uma religião absoluta e o universo está numa constante luta. E aqui o mal, ele passa a se equiparar ao bem como duas forças que estão em níveis de correspondência. Ele introduz o método dialético na interpretação da Bíblia. Para os liberais, desde o tempo da Igreja Apostólica, o mundo experimentou sucessivas e progressivas alterações culturais, de modo que as terminologias da Bíblia e as declarações de fé contidas nos credos ecumênicos não são compreensíveis para o homem de hoje. Então ele diz, a Bíblia foi escrita para uma outra época, para uma outra cultura, e o homem não entende aquilo lá. Então eu tenho que fazer uma tradução daquilo lá para o entendimento humano. Então tudo que a gente conhece de história, como a história da criação, é um mito, e esse mito tem que ser interpretado ao nível da consciência de um homem que tem a razão como elemento primordial. O segundo elemento do liberalismo é a rejeição da autoridade religiosa. Os liberais são adogmáticos, posto que para ele nenhuma questão teológica está fechada ou decidida. A religião para os liberais deixa de ser uma ponte entre Deus e a humanidade perdida através de Jesus Cristo. A eclesiologia liberal é mais filosófica que teológica, sendo a igreja uma sociedade de pessoas com o mesmo ideal, com os mesmos princípios e as mesmas ideias anunciadas por Jesus Cristo. Ele não fala de novo nascimento, ele não fala de regeneração, ele não fala de justificação, ele não fala de transformação, ele não fala em se moldar na imagem de Cristo. A teologia liberal é o homem no comando da obra de Deus. Tudo isso foi tirado de Constanza José Roberto da Silva, As Raízes Históricas do Liberalismo Teológico. Então veja, a igreja de Laodiceia, Jesus pede para que ela lave as suas vestes. Lembra que Josué estava com as suas vestes sujas, havia alguém lhe acusando, Satanás à direita, ali na presença de Deus, e o Senhor da glória diante de Josué de vestes sujas, o sumo sacerdote, Zacarias capítulo 3, nessa cena, nessa abertura dos bastidores do céu,
o Senhor em momento algum acusou Josué, o sumo sacerdote. Antes ele repreendeu Satanás e ordenou que Satanás se retirasse. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele cobre o cristão com seu precioso sangue, perdoando o cristão de todo o pecado, e não permite que sobre o cristão caia nenhuma acusação, porque ele foi justificado em Cristo Jesus. O Espírito Santo, lá no princípio, ele se movia numa terra sem forma e vazia. E ali, longe dos olhos humanos, lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, ele moldou todo o universo, e o universo se apresentou diante dos nossos olhos. Da mesma maneira, o Espírito Santo, ele trabalha no seio da igreja, apesar da apostasia, e o seu povo é preparado para a hora da volta de Jesus. O povo de Deus é aquele que conhece a voz do seu bom pastor, é aquele que se deixa moldar pelo Espírito do Senhor, e aquele que vencer será concedido assentar-se no trono do Senhor. Então, ao longo desta jornada, nós apresentamos as 7 igrejas do Apocalipse. Em que ótica nós apresentamos estas igrejas? Sob a ótica das parábolas de Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, nós temos 7 parábolas. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, nós temos 7 igrejas. Quando comparamos as parábolas com as igrejas, nós vemos que, da mesma maneira que as igrejas retratam períodos históricos, desde a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo até o arrebatamento da igreja com consequente ressurreição dos santos. Então, como é que nós olhamos para as igrejas sob a ótica da palavra de Deus? Primeiro, nós encontramos a igreja de Éfeso. Depois da igreja de Éfeso, vem o período chamado igreja de Esmirna. Depois do período da igreja de Esmirna, nós chegamos na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é a terceira igreja. Como são 7, a igreja do meio é a igreja de Tiatira. Aqui, a igreja chega no ápice do seu crescimento. E quando ela chega no ápice do seu crescimento, ela começa um processo de perda da sua identidade. E aí, nós chegamos na igreja de Sardes. Depois da igreja de Sardes, nós chegamos na igreja de Filadélfia. E aí chegamos na última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Vamos entender a palavra de Deus. Jesus, quando ele ministra o Sermão do Monte, ele diz:
largo é o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ele. Estreito é o caminho que conduz à vida. São poucos que o encontram. Então, o que nós estamos falando? A igreja, se fôssemos colocar a igreja em um gráfico, ela nasce e se perde. Aí você vem e diz assim: César, como assim? A igreja nasce e se perde. Nós estamos olhando a igreja visível. Nós estamos olhando a igreja que se apresenta neste mundo. E aí, para entendermos esta igreja visível, essa igreja que se apresenta nesse mundo, o que nós temos na igreja de Éfeso? Nós temos a semente. Essa semente é o nascedouro da igreja. Jesus disse: eu vou, envio o Espírito Santo, e ele no meio de vocês convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a igreja, ela nasce. A igreja de Esmirna, ela continua com a semente, mas no meio desta igreja aparece um outro tipo de semente. A Bíblia chama de joio no meio do trigo. Quem fez isto? O inimigo. O que significa isto? Satanás tem três objetivos principais. O primeiro objetivo, ser igual a Deus. E os outros dois vêm deste objetivo. Deus tem um povo na terra, tem vamos assim colocar, uma religião na terra, um povo que tem comunhão com ele, e ele tem um governo na terra. O governo de Deus no planeta Terra é aquele que vem a partir do trono de Davi. Porque Deus disse a Davi que na sua descendência viria um rei que governaria o mundo todo. Esse rei é Jesus Cristo. Só que quando ele veio, como ele veio em humildade, mataram ele e na sua morte colocaram em cima da cruz. Aqui está o rei dos judeus. Tentaram tirar a placa e não deixaram. Escreveram o rei dos judeus em hebraico, em grego e latim. Jesus ali, ele morre, mas ele ressuscita para voltar como rei de Israel. Mas enquanto ele não volta, o joio, que é o objetivo de Satanás, ele se intromete no meio da igreja. Esta igreja que tem uma semente, e essa semente é de Deus, essa semente se apresenta como uma grande árvore, a igreja de Pérgamo. O que na igreja de Esmirna, o que faz esta árvore crescer a partir da igreja de Pérgamo, que é o grão de mostarda, foi o sangue derramado na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna foi a igreja dos mártires. E a partir da igreja dos mártires, a igreja de Jesus Cristo cumpre o seu ministério, que é de expandir por toda a terra. Ele vai para Roma, vai para Constantinopla, ele avança por toda a terra. Só que Satanás, ele vai atrás, e quando ele vai atrás, ele coloca dentro da igreja o fermento no meio da massa. A igreja de Tiatira. Quando ele coloca o fermento no meio da massa, ele tira, do ponto de vista da igreja visível, ele tira da igreja o seu brilho, vamos assim dizer. A igreja de Tiatira é uma igreja que se compromete totalmente com o mundo.
A igreja de Tiatira é a igreja que vem no período chamado Idade das Trevas. 1000 anos de história. É a igreja do período feudal. É a igreja do período das cruzadas. É a igreja do período das inquisições. É a igreja do período em que a igreja se assenhorou do Estado, levantava e derrubava reis. Essa não é a igreja de Jesus Cristo. E aí vem a igreja de Sardes. Observa que quando nós comparamos as parábolas, todos esses elementos da parábola, à exceção da primeira, mesmo a primeira, ela é visível para o mundo exterior. A parábola da semente vai nascer uma árvore. A parábola do joio e do trigo é uma lavoura. A parábola do fermento do meio da massa, a massa leveda. Ela cresce. O que é crescer aqui? Quando a igreja, no período de Pérgamo, a igreja se transforma na árvore, o grão de mostarda que se torna uma grande árvore, os pássaros, eles vêm para dentro da igreja. O que são os pássaros? São as forças demoníacas que querem se apropriar do conhecimento da palavra de Deus para torcer a palavra de Deus. A partir da igreja de Tiatira, que a massa leveda, nós vamos encontrar o quê? A igreja de Sardes é uma igreja que tem um tesouro escondido. E para ter acesso a esse tesouro, a pessoa tem que comprar o campo inteiro para adquirir o tesouro. Observa que agora a igreja de Jesus Cristo, ela perde a sua aparência exterior, na verdade ela nunca teve, mas aqui, até chegar à igreja de Tiatira, você tinha cristãos genuínos que passaram pelo crivo da perseguição, do martírio, para você passar a ter cristão nominal. Então, dentro da igreja institucionalizada, você tem tanto cristão verdadeiro, nascido de novo, como cristão nominal, que adota a fé baseada num credo, mas que não tem uma experiência pessoal de novo nascimento. E esta igreja, ela só vai agora encontrar Jesus Cristo naquilo que está escondido dos olhos dos homens, o tesouro escondido. Depois, ele encontra a pérola escondida. Ou seja, para ele comprar a pérola de grande valor, não escondida, mas uma pérola de grande valor, ele tem que também vender tudo o que tem. E quando a igreja chega na época de Laodiceia, aí é uma grande rede lançada no mar para poder pegar peixes bons e peixes maus. Por quê? Porque não há mais sentido na igreja visível. Agora, como é que alguém pode cultivar a fé em meio a uma igreja como esta? Note, a igreja de Laodiceia era a igreja do primeiro amor. Ela perdeu o primeiro amor e o Senhor chama ela ao arrependimento. A igreja de Esmirna é a igreja da tribulação, a igreja da pobreza, a igreja que foi submetida à tribulação de 10 dias, a igreja que foi morta por causa da sua fé, a igreja em que tinha que ser fiel até a morte. A igreja de Pérgamo é a igreja
aonde estava o trono de Satanás, aonde Satanás habitava, a igreja da doutrina de Balaão. E quem estivesse nesse período tinha que conservar o nome de Jesus e não negar a fé. A igreja de Tiatira é a igreja em que as últimas obras dela são maiores do que as primeiras. É uma igreja que tolera Jezabel. É uma igreja que se deixa seduzir pela prostituição e pelos ídolos. A igreja de Sardes é a igreja da vigilância. As obras não são íntegras na presença de Deus. É uma igreja em que o Senhor virá a ela como ladrão de noite. Mas encontra dentro dessa igreja, porque existe aqueles que encontraram o tesouro escondido, aqueles que não contaminaram as suas vestiduras. A igreja de Filadélfia é uma igreja de pouca força, mas é uma igreja que tem a porta aberta, a porta da evangelização. Alguns que estão dentro dessa igreja de Filadélfia são da sinagoga de Satanás, mas ninguém consegue tomar a coroa daqueles que estão na igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia é a igreja que nem é fria e nem é quente. Ela é morna. É uma igreja que precisa comprar ouro refinado pelo fogo para ficar rico, vestiduras brancas para se vestir e colírio para ungir os olhos para que veja. Se você me permitir explicar por que a igreja tem esse tipo de gráfico, por que ela vai numa crescente e depois numa decrescente, e por que eu estou dando essa ênfase? Se você participou comigo do módulo A Igreja Corpo de Cristo, a visão é bem diferente dessa. Porque lá foi apresentado a visão da igreja segundo os olhos de Deus. Ali a igreja é vencedora. Ali a igreja as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ali a igreja é sustentada pelo Espírito de Deus. Ali a igreja é participante da ceia do Senhor. Ali a igreja, o amor impera. A igreja, corpo de Cristo. Esta ótica que nós estamos olhando é a igreja como ela se apresenta nesse mundo. É uma igreja palpável, visível. É uma igreja que dá o seu testemunho como pode. É uma igreja onde o joio e o trigo estão convivendo junto. E aí, eu quero apresentar a você, nesse quadro em que a igreja vai ao ápice, ela se assemelha muito com Israel. Se você me acompanhou também no módulo passado, Israel, o povo escolhido de Deus, no capítulo 12, aparece a mulher vestida de sol, e esta mulher estava grávida, pronta a dar luz a uma criança, a um filho, o filho varão que há de reger a terra. E nós demonstramos que aquela mulher vestida de sol é Israel na sua glória máxima, quando Jesus entra nesse planeta, a partir do ventre de Maria. E o Israel, ali, ele conseguiu cumprir o desígnio máximo de Deus. Como a igreja de Tiatira, que estava lá no topo. Mas depois que Jesus nasceu, a incredulidade de Israel tomou conta, o templo de Israel foi destruído, Israel foi espalhado entre as nações, e Israel perdeu a visão de Deus. E assim Israel vai permanecer até chegar a hora do dia do Senhor, quando Israel vai se converter e se voltar para Deus.
da mesma maneira que Israel vai no topo e depois cai, a igreja também vai no topo e depois cai. Por quê? Porque ela perde o sentido da sua identidade cristã. O joio prevalece sobre o trigo. Ela perde a capacidade de discernir a palavra de Deus. E aí, nós chegamos numa experiência que Israel passou, que retrata a experiência da igreja nos dias de hoje. Quando nós vamos a um tempo antes da pandemia, porque isso não acontece mais, quando nós íamos na igreja antes da pandemia, como é que era o culto na igreja? Você poderia entrar numa igreja de 5.000 pessoas, de 20.000 pessoas, de 100 pessoas, e uma característica desta igreja era 2 horas de louvor para 5 minutos de pregação. 2 horas de louvor para 15 minutos de pregação. Quando começa o louvor, a igreja se levanta e começa a cantar cantos de guerra. Porque ela tem um general que é Cristo, que veio lhe dar a vitória. Mas quando a igreja deixa o templo, depois daquela cantoria toda, que ela entra na vida real, que ela se depara com os desafios da vida real, ela nega o testemunho que ela cantou. Israel foi uma batalha contra os filisteus, registrada em 1 Samuel capítulo 4. E saindo Israel à peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram 4.000 israelitas. Israel voltou ao arraial, e aí a igreja, ela vai no mundo, ela é derrotada pelo mundo, ela volta para dentro do templo. Israel voltou para o arraial e fez uma pergunta: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? E aí eles encontraram a resposta: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão do inimigo. Trazer a arca da aliança é a igreja, no momento de adoração, cantar cantos em que o guerreiro, Jesus como guerreiro general, vai dar a vitória para a igreja. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor, entronizada entre os querubins. E no verso 5 de 1 Samuel 4 diz: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Lembra de você, lá no meio daqueles 20.000, 4.000, 100 pessoas, numa igreja lotada, adorando a Deus de braços esticados, todos de pé, clamando que Deus é o Senhor, que Ele dá a vitória, que Ele é o grande general, que nada pode impedir, que ali está um povo santo. Foi o que Israel fez. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então, imagina, o povo em volta da igreja, ouvindo o som soar alto, com aqueles alto-falantes poderosos, caixas de som poderosa, o ambiente chega a sair fora do prédio, o povo de Deus cantando cânticos de vitória.
ouvindo os filisteus a voz de júbilo, eles se atemorizaram e disseram: os deuses vieram ao arraial. Quando Israel cantava, eles pulavam. A Bíblia diz que a terra tremia pelo poder do pulo de Israel. Israel estava vendo a vitória contra os filisteus. Israel pensou que eles iam vencer os filisteus. E aí os filisteus, ouvindo o grito de vitória de Israel no meio do arraial, eles disseram: ai de nós, quem nos livrará da mão desses gloriosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios. O mundo sabe a história da igreja. E eles estão dizendo aqui: são os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de praga no deserto. E aí, o povo ímpio, os filisteus, tomam uma decisão. E eles dizem: sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. E os filisteus se encheram de coragem e foram contra Israel. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, porque foram mortos de Israel 30.000 homens. Antes tinha morrido 4.000. Quando eles trouxeram a arca e foram para a batalha, morreram 20.000 israelitas. E a arca foi roubada. Ou seja, a igreja de hoje, que canta cantos de guerra contra esse mundo depravado, ela não está fazendo outra coisa senão cantar bravatas. Porque quando ela sai do templo, ela é pior do que o ímpio na sua pior impiedade. Esta é a igreja de Laodiceia. Nem fria, nem quente, é morta. Jesus do lado de fora e ele quer vomitar a igreja. Este é o retrato de um cristianismo que vai se deixando levar pelas obras humanas, pelo domínio humano sobre os negócios de Deus, e deixa de ter a conexão com a Bíblia, a palavra de Deus. E o resultado da história é o mesmo de Israel. E aí, se você diz que eu estou errado, vamos para Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11 fala do futuro de Israel. E ao falar do futuro de Israel, ele fala que Israel será salvo. E assim, verso 26, todo Israel será salvo. Ele fala do momento em que Jesus vai voltar com a igreja que foi arrebatada e ressuscitada. E ele vai voltar para libertar Israel, para salvar Israel. Só que antes, ele diz assim para a igreja, a partir do verso 17: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, igreja, ele está falando da igreja, você, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, de Israel, e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, vem a advertência à igreja: não te glories contra os ramos. Porém, se você se gloriar, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Dirás, pois, alguns ramos foi quebrado para eu ser enxertado. Bem, pela incredulidade deles. Israel não creu em Jesus quando Jesus veio. Pela incredulidade dele foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Quer dizer, você está olhando para Jesus. Não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. É a advertência à igreja de Laodiceia: eu te vomitarei da boca, eu não te pouparei.
E aí há um chamado ao arrependimento. Como ele disse, estou pronto a vomitar da minha boca, arrependa. E ele diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, Israel, severidade. Mas para contigo, igreja, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, se permanecer nesta bondade de Deus, dou-te a sorte, você também será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados. Israel se converterá de novo. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. A advertência de Deus é esta. A igreja visível, a igreja que convive joio com trigo, ela, se continuar na sua soberba, se achar que na sua abastança e de ser rica, já lhe dá o direito de ir ao céu, ela tem que considerar se de fato ela experimentou o novo nascimento, ou não é um joio infiltrado no meio do trigo, ou um fermento levedando toda a massa, ou os filhos do maligno que se alojam no meio do povo de Deus. Quando nós lemos as 7 cartas do Apocalipse, nós estamos lendo uma grande advertência. Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, cabe a cada um de nós nos examinarmos na presença dele. Este exame, ele é pedido mensalmente na ceia do Senhor. Cada um examine-se, pois, a si mesmo, então beba do pão e coma do beba do cálice, coma do pão e beba do cálice. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja corpo de Cristo, ela tem a sensibilidade do Espírito Santo para não se perder na igreja visível. A igreja corpo de Cristo, quando ela chega para assistir um culto, ela fica ligada à voz do Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ela é capaz de filtrar da boca do pastor, se ele não está falando pela obra do Espírito, extraindo dele água de pedra. Porque se ele está entregando pedra, e entregar pedra é conceitos humanos no meio da palavra de Deus, aquele que é corpo de Cristo é capaz de discernir a voz do bom pastor e rejeitar a voz do mercenário. É por isso que Jesus, quando ele fala da cruz, Pedro vem lhe repreender, ele se volta para Pedro e diz, Satanás te repreende, Pedro. Jesus é aquele que se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ele tem o domínio da sua obra. E anda no meio das 7 igrejas. Ele está no meio do seu povo. Ele é o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele é aquele que tem olhos de chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas com ele. Ele é aquele que é o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A igreja visível, ela pode se perder. A igreja corpo de Cristo nunca sai da mão daquele que a cuida. Cristo, ele conhece a nossa obra, o nosso labor, a nossa tribulação, a nossa pobreza, sabe que nós somos ricos por dentro. Ele conhece o nosso amor, ele conhece a nossa fé, ele conhece o nosso serviço. Ele sabe que não podemos suportar homens maus.
Eles colocam à prova os que se dizem apóstolos. O cristão suporta provas por causa do nome de Cristo e não deixa esmorecer. Cristo sabe da sua igreja. Cristo chama a sua igreja para um convívio íntimo e pessoal com Ele. Cristo conhece as lutas que a igreja passa, mas a obra de Cristo, a obra de Jesus Cristo, a edificação de Jesus Cristo, não é por uma igreja visível, mas é o corpo de Cristo que está no meio dessa igreja visível. O trigo no meio do joio. E assim, nós estamos terminando esse período da história das igrejas. Eu termino fazendo de Paulo a minha oração. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes, e que este meu ministério aqui na internet seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vós com alegria, e possa entre vós recobrar as forças, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos, capítulo 15, versículo 30 a 33. Com isso, nós terminamos o módulo 9, a igreja cruzando os séculos. Foram 34 horas de live para podermos fazer a exposição completa desse conteúdo. Esse conteúdo está na nossa plataforma aqui no Instagram, ali no YouTube. E eu convido você a fazer parte desta comunidade, me seguindo aqui no Instagram, ali no YouTube, para tornar essa conta relevante, para que nós possamos continuar no módulo 10. No módulo 10, a mulher, a prostituta e a besta escarlate. E vamos conhecer esse mesmo período da história que nós olhamos sob a ótica da igreja. Nós vamos conhecer sob a ótica do movimento político, do poder político. Que o Senhor seja louvado. Foi bom ter você, Dora, Lídia, Rafa, junto comigo. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.